Nossa, esse aí já fecha tributário. Aham, isso mesmo. Mas vai dar Uhum. certo. O Mas seu nós vamos esposo, ficar por aí. Lorena, está fazendo direito? Sim, tá, se forma esse ano. Ah, Então, hum, aqui é um lado da mesa eu estudo e no outro ele, Isso sabe? hum, mesmo, é bom. hum. Então a gente está no mesmo caminho, né? E ele não fez inscrição para o concurso? Do que? Para o concurso? Para o concurso. Do Paraná, porque para comprovar Não, ele pode fazer o concurso ainda que não esteja formado. Ah, não, mas ele não tem preparo, e até porque a faculdade que ele faz é muito deficitária, sabe? Mas, É, ele vai estudar agora para a OAB, ou para algum concurso, enfim, mas ele está estudando para a OAB. Mas esse concurso nosso, ele não teria como, sabe? mas eu acho, olha só, eu acho que ele já poderia ir fazer. Agora que vai ter aí no Rio Grande do Sul, em Santa Uhum. Catarina, ele faz a inscrição e vai com você e faz a prova. O meu irmão, por exemplo, o meu irmão está no 7º período, o meu irmão está fazendo todos os concursos aí. Mas é bom, viu, Lorena? Mas vocês não vão ter gasto alto, tá no estado, né? Tá na região sul ali. É uma É, prática, né? isso mesmo. Inclusive, a inscrição do Rio Grande do Sul parece que tem que ser feita meio em breve, né? Não Começou dia sei se ela é 15, muito cara. ontem, Ela que é quase R$ 500, aquela as inscrição. duas. Olha, que pesado, Nossa. né? É. Ai, Então vamos continuando agora. Nós já vimos então o fato gerador. E agora vamos falar sobre sujeito ativo e sujeito passivo. Vamos falar solidariedade, capacidade tributária, domicílio tributário. Estamos aqui na obrigação tributária. Obrigação tributária. O que é o sujeito? Vamos lá. Nós vamos ter um sujeito passivo. O sujeito passivo, na verdade, às vezes as pessoas acham que é o contribuinte, né? Ah, ele é o sujeito passivo, né? Não é verdade. No direito tributário, sujeito passivo, eu estou me referindo a uma pessoa jurídica que tem a competência para instituir aquele tributo. Sujeito ativo não, sujeito passivo. Sujeito ativo. É o sujeito ativo. Falei, peraí, vamos lá. Falei agora no equívoco. O sujeito ativo, o sujeito passivo sim, é o contribuinte. O sujeito ativo é a pessoa jurídica. O sujeito passivo sim é o contribuinte. O sujeito ativo é a pessoa jurídica que tem a competência para instituir o tributo, não é isso? Para exigir o cumprimento. Para exigir o cumprimento. Ele fala o sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público. Então, é a pessoa jurídica de direito público. Direito público. É a pessoa jurídica de direito público. E ela vai ter competência. Né? Que tem a competência. Ele não fala instituir. A palavra que ele usa é exigir o cumprimento. Exigir cumprimento. Então, essa é o sujeito ativo. É a União, é o Estado, DF, território. A pessoa jurídica. Salvo disposição em lei em contrária, a pessoa jurídica que se constituir pelo desmembramento territorial de outra subroga-se nos direitos desta outra, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. Então, vamos imaginar que eu tenho um Estado. Esse Estado, ele se desmembra, uma parte desse Estado se desmembra. Isso aqui, esse código é de 66, né? Então,
gente vai saber esse artigo mais mesmo com a finalidade específica da prova. Mas isso está válido ainda. Se o Estado se desmembra, esse que se desmembrou, ele terá as competências tributárias desse outro, B. A pessoa que se constituir pelo desmembramento territorial da outra se subroga. Subroga-se nos direitos a... Então, vamos colocar assim. A subroga-se nos direitos de B. Subroga-se, ou seja, ele vai... cuja legislação tributária aplicará até quem tem a sua própria. Ele vai ter os mesmos... Ele vai se subrogar, como se a legislação tributária de B passará a ser aplicada por A. Então, ele se subroga à legislação tributária de A. Então, vamos lá. Aqui é o sujeito ativo. E agora nós vamos para o sujeito passivo, que é sim o contribuinte ou o responsável. Nós vamos ver isso agora. O sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo? A lei diz exatamente. É a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade. A pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade. Eu poderia escrever de outra forma. Já sei escrever de outra forma. Como? Pessoa obrigada ao cumprimento da obrigação tributária principal. Não é? Não posso escrever dessa forma? Pessoa obrigada ao cumprimento da obrigação tributária principal. Pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou pagamento da penalidade. Não são objetos? O pagamento do tributo e o pagamento da penalidade não são objetos da obrigação principal? Qual é o objeto da obrigação? Obrigação da obrigação principal. O objeto da obrigação principal é o pagamento de tributo ou o pagamento da penalidade. O sujeito passivo é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade. Como se classifica? Ele vai ser classificado de duas maneiras. Contribuinte ou responsável. Contribuinte ou responsável. Quem é o contribuinte? Tem uma relação com a situação que constitui o respectivo fato gerador. Então, ele tem uma relação com o fato gerador. Ele tem uma relação. Mas que relação é essa? Uma relação pessoal e direta. Então, vou colocar aqui, ó. Pessoal direta. Quem é o contribuinte? Tem uma relação com o fato gerador. Como é essa relação pessoal e direta? Relação com o fato gerador, a relação pessoal e direta, com a situação que constitui o fato gerador, com o respectivo fato gerador, com o fato gerador, contribuinte. Responsável. Responsável não é contribuinte. Não é contribuinte. É ótimo essas definições, né? Laranja, não são maçãs. Tipo isso. Foi até bobo isso que eu falei, mas é mais ou menos isso. Responsável não é contribuinte. Não é contribuinte, é responsável. Ele não é contribuinte, o responsável, mas a obrigação decorre de disposição em lei. Obrigação decorre de lei. Nossa, quem é o responsável? É aquele que, não sendo contribuinte, a obrigação decorre da lei. Obrigação decorre. Ele não falou nem na principal, nem acessória. Ele falou simplesmente obrigação. A obrigação decorre da lei.
E aqui que a gente entra naquela situação do locatário e do locador. É um exemplo. Vou cobrar o IPTU do proprietário do imóvel, né? Aqui tem a propriedade. O proprietário vai falar para mim, receita municipal. O imóvel está alugado. Pouco importa, porque as convenções particulares, elas não podem ser opostas com a finalidade de alterar as definições de sujeito passivo. Vamos lá? As convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributo não podem ser opostas a fazendas para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações correspondentes. Então, salvo disposição em contrário. Vou colocar aqui salvo, bem grande, porque sempre tem uma exceção. Salvo as convenções particulares não podem ser opostas à fazenda. Só isso que eu preciso saber. Convenções particulares não opostas. As convenções particulares não podem ser opostas. Então, já vencemos aqui o que é o sujeito ativo. É uma pessoa jurídica que tem competência para exigir cumprimento. Cumprimento de quê? Ele simplesmente fala cumprimento. Sujeito ativo da obrigação. Cumprimento da obrigação. Exigir cumprimento da obrigação. Vamos lá, tirar uma foto. Sujeito ativo. Vamos lá, aí a gente já está fazendo o nosso quadro. Então, o que eu preciso saber? Que o sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público que tem competência para exigir o cumprimento da obrigação. Competência. É muito importante a gente guardar essas palavras-chave. Palavras importantes. Cumprimento, obrigação. Aí é que fala sobre o desmembramento. A se subroga nos direitos de B, até entrar em vigor sua própria legislação tributária. Sujeito passivo é uma pessoa, sim, mas o que essa pessoa ela é uma pessoa que é obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade, a pessoa obrigada ao cumprimento da obrigação tributária principal, é uma pessoa obrigada ao tributo de pagamento de tributo e ao pagamento de tributo e penalidade. E esse sujeito passivo, ele pode ser de duas espécies. Ele pode ser um contribuinte. O contribuinte tem uma relação com o fato gerador. Como é essa relação? Como é essa relação? Pessoal e direta. Então, é a relação pessoal e direta com o fato gerador. O sujeito passivo, aquela pessoa obrigada ao pagamento do tributo e penalidade, ele pode ser também um responsável. O responsável não é o contribuinte. E a obrigação deste responsável vai decorrer da lei. Por fim, nós temos, dentro dessas questões atinentes ao sujeito passivo, uma disposição legal que fala, que expressa que as convenções particulares elas não podem ser opostas às fazendas para alterar a definição legal de sujeito passivo. Mas pode ser que uma lei venha e diga isso. Pode ser que sim, salvo disposição legal. Eu tirei uma foto, mas eu vou tirar uma outra aqui. Deixa eu só... Salvo disposição legal. A gente vai, aos poucos, montando o material nosso de estudo.
Agora vamos falar sobre solidariedade, capacidade e vamos resolver os nossos exercícios. Solidariedade, capacidade. Solidariamente obrigadas. 124. Solidariedade. Quem são as pessoas solidárias? Aí ele vai dizer, primeiro, são aquelas que têm um interesse comum na situação que constitui o fato gerador. Então, são aquelas, solidariedade tem a ver com as pessoas. São aquelas primeiras que têm interesse comum. Quem tem interesse comum. Interesse comum em quê? Na situação do fato gerador. 2. É importante nós sabermos isso. Só isso. Quem tem interesse comum na situação do fato gerador. Na situação que constitui o respectivo. Vou colocar dessa forma. Quem tem interesse comum na situação do fato gerador? Quem tem interesse comum? Vou falar assim, interesse comum, fato gerador. Vamos escrever de uma maneira mais rápida. Interesse comum, fato gerador. Fato gerador da obrigação principal. Fato gerador da obrigação principal. Quem ainda é solidário? Quem são solidariamente obrigados? São as pessoas. Quais outras pessoas? Aquelas designadas em lei. Designadas lei. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes efeitos. Quais são os efeitos? 125. Efeitos. Salvo lei. Então, tudo que tiver essa expressão, salvo lei, a gente tem que ler com muita cautela. Salvo lei. Efeitos. Salvo lei. O pagamento por um dos obrigados aproveita aos demais. Correto? O pagamento de um aproveita aos demais. Vamos colocando aqui. Pagamento de um aproveita demais. 2. Pagamento feito por um vai aproveitar aos demais. Isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados. Vamos colocar o seguinte, regra geral. Isenção. Qual é a outra? É a isenção ou remissão. Remissão exonera todos. Exonera todos. Regra geral. Exonera todos os obrigados. Exceção, se for outorgada. Pessoalmente, apenas um. Há apenas um. Aí permanecem outros salvo. Tranquilo. Por fim, 3. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados prejudica ou favorece os demais. Ó, eu tenho a prescrição. Eu estou falando de solidariedade. E eu tenho os devedores, né? Eu tenho o devedor 1, eu tenho o devedor 2, eu tenho o devedor 3. A interrupção da prescrição, ela pode beneficiar uma dessas pessoas, desses devedores,
ou ela pode prejudicar, ser contra. Vamos imaginar que eu tenho uma restituição. Eu sou um devedor, eu tenho um valor a restituir. Vocês concordam que eu tenho um prazo para fazer valer esse meu direito a restituir? Porque se eu não exercer esse direito, não é verdade. A minha pretensão, ela vale por um período, né? Eu tenho a pretensão para exigir a restituição do meu indébito tributário. A restituição do meu indébito tributário. Vamos imaginar que tenha havido uma prescrição. Se houve a prescrição, aquele prazo meu, aquela prescrição ela vai me favorecer. Por quê? Ela não vai continuar a contar o prazo para ocorrer a prescrição. Então, ela pode favorecer. Por outro lado, ela pode prejudicar. Prejudicar como? Favorecer, a favor. Vamos imaginar que é a pretensão do Estado contra mim. Se eu estou feliz, porque ele não está exercendo a pretensão dele, mas pode vir a exercê-la, mas exercer a pretensão dele durante um período. Se ocorre uma prescrição, vocês concordam que ele terá mais prazo para exercer a pretensão dele? E ao ter mais prazo para exercer a pretensão, ele vai me prejudicar? Porque ele vai ter mais tempo. Então, ela pode ser prejudicar, ela pode se favorecer ou ela pode prejudicar, contra. Então, é isso. Quais são os efeitos de quê? Da solidariedade. Efeitos da solidariedade. Os efeitos da solidariedade é o seguinte, que o pagamento de devedor 3, D3 paga. D3 paga. Aproveita. D1, D2. O pagamento de aproveita aos demais. Se houver uma isenção ou remissão, todos são exonerados, D1, D2 e D3, salvo se for apenas sobre D3. Se for D3, D1 e D2 vão ficar vinculados, permanecerão obrigados por 2/3. Entenderam? Sim. A prescrição ela vai favorecer ou ela vai prejudicar. Ela vai favorecer, ser a favor, ou ela prejudicar, vai ser contra. Favorecer ou prejudicar. Ela vai favorecer ou prejudicar. Professor, só uma pergunta. O que é essa letra aqui no 2, ó? O que é esse, no item 2, não, do 125? O que é isso? Esse aqui, professor, esse mesmo. Regra geral. Ok. Regra geral, a isenção, a remissão exonera todos. Okay. A exceção é porque eles falam, ele não fala regra geral, mas é o seguinte, isenção e remissão exonera todos, salvo se tivesse sido otorgada apenas um. Regra geral, deixa eu mudar isso aqui, regra geral. Regra geral. Se otorgada apenas um, deixa eu colocar aqui, apenas um, permanece outros pelo saldo. Vou tirar uma foto e a gente continua agora, vamos tratar da capacidade tributária. Então, nós já vimos a solidariedade. Solidariedade diz respeito a pessoas. Quem são as pessoas solidárias? Aquelas que têm interesse comum no fato gerador da principal, ou as designadas em lei. Quais são os efeitos da solidariedade? 125. Quais são os efeitos da solidariedade? Salvo disposição contrária da lei. Salvo lei contrária. Salvo lei em
Contrário. Quais são os efeitos? Olha, pagamento de um aproveita os demais. Isso é óbvio. Isenção, rendição, exonera a todos. A exceção favorece. A exceção, se otorgada apenas um, permanece os outros pelo saldo. Ela pode ser favorecer ou ela pode prejudicar. Ser contra, ela favorece a interrupção. Ela favorece em favor ou contra, favorece ou prejudica. Então, a interrupção, ela favorece. Ela vai favorecer quando? Eu sou devedor. Quando a interrupção da prescrição me favorece? Quando eu tenho um a receber, uma restituição. E quando ela vai me prejudicar? Quando é a fazenda que tem a pretensão. Então, os senhores têm que observar de quem é a pretensão. É minha? Se a pretensão é minha, eu vou ganhar mais tempo, então a prescrição me favoreceu. Se a pretensão é da fazenda e ela vai ganhar mais tempo, ela me prejudicou. Agora, o que a gente tem que falar sobre a capacidade? Vamos passando aos poucos, porque nós temos muitas questões sobre esses temas. Vamos lá. Capacidade tributária. Vou ler para vocês. Vocês assistiram aula com o professor Sabac? Eu adoro ele. Ele é ótimo, ele é muito engraçado. Eu nunca assisti a aula dele. Ai, eu adoro ele também. Ele é ótimo. Você lembra do caso que ele conta do menininho? Menininho, é uma graça, né? Ele estava contando, porque ele é muito famoso, né? Afinal de contas, ele é o professor dele. Ele eu tenho o livro dele. Eu tenho o também. O manual dele. O livro dele é ótimo. Ele contou um caso uma vez, numa aula que eu assisti dele, eu não sei nem se foi ao vivo, mas eu já assisti aula ao vivo com ele. E ele contava esse caso do menininho. Uma vez ele estava passeando no shopping, isso aí eu não me esqueço nunca. O menininho, Fernando, ele falava assim, que o menininho... Ele estava falando sobre capacidade tributária. Ele falava assim, que o menininho pegava o Velatrol, ia lá pagar as contas do imposto de renda, né, do IPTU, no Velatrol. Ele estava falando sobre capacidade. Aí ele ficava falando assim, o menininho... Mas ele é muito engraçado o jeito que ele fala. Aí um dia ele estava andando no shopping, veio uma pessoa perto dele e começou a falar assim, menininho. Aí ele ficou assustado com a pessoa. Isso foi muito engraçado. A forma como ele conta, que a pessoa veio até ele e começou a falar, menininho. Era um aluno dele. Era um aluno dele, mas o aluno é porque ele ficava contando esse caso do menino. E aí quando ele encontrou essa pessoa desconhecida no shopping, a pessoa começou a falar isso com ele. Aí ele achou aquilo muito esquisito, muito estranho, né? É porque é o seguinte, isso é muito engraçado, né? Porque a gente às vezes fica vendo a pessoa pela tela e a gente acha assim que a gente acaba ficando amigo da pessoa, mas a pessoa não conhece a gente quando se faz essas transmissões. Aí quando você encontra a pessoa, você está achando que você está encontrando um velho conhecido, mas a pessoa nunca te viu, não sabe quem é você. Isso é engraçado. Não que isso aconteça comigo, né, claro. Mas você acredita que lá no Ceará as pessoas elas estavam me reconhecendo porque eu publiquei um vídeo? Você chegou a ver isso, Fernando, ano passado? Não. É o seguinte, como eu liguei para o Pedro, e não sei por quê, porque eu estava ministrando meu curso lá no Triângulo Mineiro, aí eu tinha uma aluna e ela ia todo final de semana, a gente tinha aula todo final de semana. E a gente começava às 8 horas da manhã e até 5 horas da tarde, era super cansativo. Aí um certo dia eu estava conversando com ela, eu falei assim, eu acho que eu vou ministrar um curso lá no Amazonas. Foi aquela situação, quando eu fui para lá, eu vou ministrar um curso lá no Amazonas de resolução de questões. Aí eu publiquei, eu liguei para o Pedro, do GADEC, falei, Pedro, estou querendo gravar um vídeo convidando o pessoal para vir participar do curso lá no Amazonas. Aí eu publiquei lá no Amazonas, depois eu publiquei no Ceará. Aí da segunda, eu publiquei no Amazonas uma vez,
não publiquei para segundo curso, porque o pessoal gostou muito e já todo mundo fechou a turma para fazer a prova, a discursiva, né? Do Amazonas. Mas do Ceará, eu publiquei uma vez, depois eu publiquei para a primeira fase, depois eu publiquei para a segunda fase. E na segunda fase, teve um maior problema, porque uma pessoa, ela se insurgiu do nada e achou que era um absurdo eu cobrar para dar um curso de discursiva de uma semana, um valor que eu tinha estipulado. Mas aquilo tomou uma proporção tão grande naqueles grupos, o negócio, assim, aí eu peguei e parei assim, sabe uma coisa, eu nunca mais vou publicar. Aí eu nunca mais publico, Eu te não vale conheci a pena. foi nessa fase. Foi nessa fase? Você acompanhou a confusão? Foi eu horrível. não sou de ficar lendo o grupo, não, mas eu havia ligado para você antes, lembra? Lembro. Aí ficou pendente, porque você não. Eu estava pendente com a segunda fase em São Paulo e se teria o curso da segunda fase no Ceará. E o mais legal é o seguinte, a gente vai fazer esse concurso, a gente conhece todo mundo. E uma menina, que é a Marfisa, ela é muito legal. Ela fez a prova oral comigo em Rondônia. Ela me parece que ela ficou agora em 6º lugar em Rondônia. Ela está com um cartório ótimo lá em Rondônia. Ela é do Ceará. Aí ela pegou e mandou uma mensagem falando assim para mim, não discute, para de discutir, que essa menina aí é complicada, não sei o quê. Aí eu falei assim, discutindo é porque eu falei assim, olha, eu comecei a falar porque eu estava cobrando um valor, né? Mas depois eu pensei assim, só uma observação, eu ouvi falar, não tenho certeza que eu não acompanhei o concurso, que ela foi excluída do certame. Foi excluída? Ouvi falar, a Sâmara que comentou, não sei se é verdade. Não quis saber também. Mas assim, e aí depois disso eu fiquei desgostoso e falei o seguinte, sabe uma coisa? Por exemplo, aí no Paraná, esse meu curso do provimento e o meu curso, aí, esse curso que a gente está fazendo de resolução de questões foi o Celso que organizou, então acho que assim é a melhor forma. As pessoas que me conhecem, o Celso gostou, já fez 2 cursos comigo lá no Amazonas, ele convidou vocês e aí eu acho que é assim que funciona, gente. Eu não tenho essa pretensão agora de fazer essas publicações no grupo, porque isso tem muita gente ali que, enfim, que vai com tudo, com muita agressividade. Isso causa um baixo astral, né? Você quer fazer uma coisa legal. Abala a pessoa. Abala. Vamos falar aqui sobre a capacidade tributária. Mas por que eu estou falando isso? Estava gravando isso, professor? Nós também conversamos fiado. Não, mas essa aula não vai ser publicada, não. Então tá. Pode ficar tranquilo. Essa aula não vai ser publicada. A capacidade tributária. A capacidade tributária, ela vai independer. A capacidade tributária. Assim, essa aula, ela não vai ficar disponível, mas eu vou mandar o link para vocês, que aí quando vocês quiserem assisti-la, vocês passam no YouTube na velocidade 2. Aí vocês conseguem fazer a revisão muito rápida. Vocês estão acostumados a fazer revisão no YouTube na velocidade 2? Sabe, Mário, do que eu estou falando? Eu faço na 1,5, não faço na 2. Não consigo 2 também, não. Eu faço no máximo 1,75. Eu também. Mas é ótimo essa velocidade que você coloca, né? Eu adoro. É muito bom. Por isso que eu tenho que falar um pouco mais calmo, porque quando na velocidade 2, ela fica, se eu falo rápido, ela fica muito mais rápido. Capacidade tributária, ela vai independer, a capacidade tributária. Então, ela não tem relação com a capacidade civil. A capacidade tributária ela é diferente da capacidade civil. Ela é diferente da capacidade tributária. A capacidade civil é diferente da capacidade tributária. A capacidade tributária é passiva. Então, a gente, quando fala em capacidade, nós estamos falando em capacidade tributária passiva. Ela é diferente da capacidade civil. Ela não tem relação com a capacidade civil. Ela independe da capacidade civil. Então, ela independe da capacidade civil. 2. Independe de achar se a pessoa natural sujeita a medidas que importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou profissionais ou administração direta de seus bens ou negócios.
também tem a ver com capacidade civil, mas o código, às vezes, ele é bem redundante. Ele quer deixar bem claro. Também vai independe de as pessoas, depende das pessoas, depende das pessoas naturais, né, estarem limitadas, privadas, submetidas, depende das pessoas naturais submetidas, privadas, a medidas restritivas, né, submetidas, privadas. Privação, medidas que importam privação sob, depende das pessoas naturais, vamos colocar assim mesmo, estarem privadas, limitadas, estarem privadas, limitadas, estarem privadas, estarem privadas, limitadas. Vamos colocar dessa forma, só isso. 3. Quantas pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no território... Não, peraí, falando errado. De estar a pessoa jurídica regularmente constituída. Pessoa jurídica estar constituída. Então, capacidade tributária vai ter que pagar tributo. Se você for um incapaz, civil, se você estiver privado com uma medida interditado, proibido de exercer a atividade empresarial, vai ter que pagar. A pessoa jurídica não está regularmente constituída. Você não pode dizer, olha, minha empresa não está regularmente constituída, então eu não vou pagar. Independe. Tá? Vamos lá agora resolver as nossas questões. Vamos lá. Vamos voltando aqui. Deixa eu colocar aqui no compartilhar para nós voltarmos lá. Share. Vamos voltando aqui. Direito tributário. Aí vamos lá, vamos fazer algumas 10 questões, pelo menos, de cada um dos itens. A gente já falou sobre obrigação principal e acessória, já falamos fato gerador, capacidade. Vamos falar aqui sobre solidariedade. Falamos sobre solidariedade? Já falamos. Responsabilidade. Não, solidariedade e responsabilidade vamos fazer juntos. Porque responsabilidade é uma questão específica. Capacidade, domicílio e sujeitos da obrigação tributária. São essas. O fato gerador, nós já fizemos algumas. Já o fato gerador fizemos? Vamos lá. Vamos ver se o fato gerador fizemos mesmo. Fizemos sobre obrigação, fato gerador. Vamos fazer 5 aqui sobre o fato gerador. Sobre o fato gerador da obrigação principal, a previsão legal, conforme determina. A previsão legal e a atividade administrativa são condições imprescindíveis da ocorrência? Não. Trata-se de situação de fato legalmente qualificada? Não. Fato gerador, não. A ocorrência depende. Sua ocorrência não depende da lei, não. Trata-se... Pessoal, letra é situação definida em lei como necessária e suficiente a ocorrência do fato gerador. Vamos fazer só 5 do fato gerador. O fato gerador é um dos elementos centrais do direito tributário, delimitando as situações que poderão dar ensejo à cobrança de tributos. A esse respeito, assinale a correta. Considera-se ocorrido o fato gerador existente os seus efeitos, tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que se verifique as circunstâncias materiais necessárias. Não, essa não é a jurídica, essa é de fato. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que na forma da legislação aplicável impõe à prática a abstenção de ato que não configura a obrigação principal. Gente, olha só, é uma questão de magistratura, hein? Uma questão da VUNESP, facílima, facílima. Imagina se eu tivesse, você errou aqui, que carão que eu ia passar.
Facílimo. Não, mas não, aqui eu tenho um pouco de segurança, porque realmente essa foi fácil. Fato gerador da acessória é a situação definida em lei? Não, essa é da principal. A definição legal do fato gerador é interpretada a partir da validade? Independe, vocês se lembram? Independe da validade jurídica, né? Dos atos efetivamente, é o 118, praticados e dos efeitos efetivamente ocorridos. A autoridade pode se considerar fato de negócio jurídico praticados com a finalidade de evitar a ocorrência. Pessoal, isso aqui não. Ele pode desconsiderar fatos jurídicos com a finalidade de dissimular a ocorrência, mas eu posso deixar de evitar. Aí eles vêm com aquela, não, elisão, evasão, essa classificação eu nem gosto de falar sobre ela, mas vamos só dizer que é indispensável haver a dissimulação. Não é qualquer negócio jurídico que vai ser desconstituído, correto? Você não pode desconstituir uma doação falando que aquilo é compra e venda. Não. Só se na hipótese de haver dissimulação para dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo, a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. Os procedimentos são da lei ordinária. Então, o fato gerador, aqui, esse aqui é interessante, ó. Vamos lá. Um determinado Estado instituiu uma taxa de transmissão gratuita de bens e direitos. Transmissão gratuita de bens e direitos. Essa taxa aí está com o fato gerador idêntico ao do imposto, correto? Você se lembra que lá naquela primeira parte, ontem no artigo 3º do CTN, ele fala que a taxa não pode ter fato gerador e base de cálculo próprios do... não é artigo não. Os tributos são impostos, a destinação legal, designação legal. Na Constituição fala isso, e aqui é onde nós falamos. Será que foi aqui no início? Que é achei que fosse aqui. Dos impostos. Espera aí. Impostos. Deixa eu ver se aqui está na taxa. Mas a gente sabe que as taxas, eu não localizei o artigo agora. Os tributos são impostos, taxas e contribuições. A natureza jurídica, específico do tributo é determinado. Aqui. Enfim, as taxas elas não podem ter base de cálculo e fato gerador próprio dos tributos. A referida taxa foi instituída em razão de notória necessidade de reforçar o caixa. Está errado porque já tem várias coisas equivocadas aqui. Vamos lá. É conhecido como taxa imprópria, está errado. A taxa, mas sua base de cálculo é imprópria, não é taxa. Porque não tem destinação específica. Pagamento dos credores não tem relação entre a exação. A exação não tem relação com a destinação. A exação não tem relação com o destino dela. Taxa conhecida, não é taxa, ainda que tenha sido denominada, pois seu fato gerador não é exercício regulado do poder de polícia, nem utilização efetiva ou potencial de serviço público específico divisível, prestado ao contribuinte. Um determinado ente instituiu uma taxa, a taxa sobre transmissão de causa-mortes ou doação, e é para fazer face a pagamento de credores. Não faz o menor sentido isso, porque a taxa tem essas regras específicas que devem ser cumpridas. Não pode ter base de cálculo e fato gerador próprio dos impostos. No que se refere à periodicidade do IPVA e do ICMS, o fato gerador classificado como... Uma das razões que eu acho que as pessoas às vezes desanimam de fazer questões é porque é difícil demais você agrupar as questões por temas. É muito difícil isso. Eles tentam e eles fazem muito bem, esse pessoal desse site. Só que isso é muito difícil. Tanto é que você está fazendo uma questão específica agora, e aí vem um ponto que a gente não viu, que a gente não... É uma outra parte. Então, isso começa a ficar assim, nossa, a pessoa vai ficando desanimada. Mas vamos lá. Periodicidade do IPVA e do ICMS, respectivo. O fato gerador é classificado. O IPVA, ele tem aquele fato que eles dizem complessivo, né? Instantâneo. Depois a gente vai ver sobre isso. O IR também é complessivo, né? Não, eles chamam de continuado. Mas vamos ver lá essa classificação. Faz muito tempo que eu não vejo essa classificação.
Mas o IR não era compressivo? Vamos lá. A doutrina do IPV é um imposto de caráter contínuo ou continuado, pois se refere à propriedade que é apenas uma situação jurídica que se prolonga ao tempo. Continuado. Leva um período de tempo. Complessivo. Ocorre ao longo... Exato. O IR é complessivo ou periódico. O complessivo, ele ocorre ao longo de um espaço de tempo, mas ele aperfeiçoa-se com a consideração globalmente agregada de N fatos isolados. Continuado, realização leva um período de tempo para se completar, não se dá em uma unidade determinada de tempo. Necessidade de haver um corte temporal. Complessivo, ele se aperfeiçoa com consideração globalmente agregada. Mas, enfim, o IR é complessivo, o outro é continuado. Mas aí é uma classificação doutrinária. Relativamente às obrigações tributárias, obrigação tributária principal, vamos ver se estamos falando de fato gerador. Pagamento do tributo, tendo como sujeito ativo pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o cumprimento, e sujeito passivo a pessoa obrigada ao pagamento do referido tributo. O sujeito passivo, na verdade, é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou da penalidade, está incompleto, porque a principal não é o pagamento do tributo, é o pagamento do tributo ou da penalidade. Da mesma forma que o sujeito passivo é a pessoa obrigada ao pagamento do referido tributo ou da penalidade. Acessória surge com a obrigação principal tributária fácil. Principal cessa a fluência do prazo decadencial. Acessória surge a obrigação tributária acessória, cujo objeto são as prestações em que se decompõe o parcelamento da penalidade. Não. Isso aqui, eu acho que o que está menos pior, eu acho que é essa letra A aqui. Mas mesmo assim ela está incompleta. Não sei, eu marcaria essa letra A, mas essa letra A com ressalvas, porque ela está incompleta. Porque a principal, surge a obrigação tributária principal, cujo objeto é o pagamento do tributo e da penalidade. Correto? Tendo como sujeito, mas é uma prova de 2018, hein? Recentíssima. Você viu que eles só colocaram uma parte da questão. O Código Tributário estabelece que a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. De acordo com o referido Código, a norma retrotranscrita não pode ser aplicada sem prévia autorização judicial. Isso é falso, pode sim. Poderá ser aplicada desde que sejam observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Perfeito, a letra B. É auto-aplicável, não lei ordinária. Falso. Poderá ser aplicada desde que seja lei complementar. Vocês se lembram? É muito chato isso. É muito chato. Lei ordinária. Poderá ser aplicada nos termos a ser estabelecido pelo Poder Executivo? Não, é lei legislativa. Então é falso essa daqui também. Então é a letra B que está correta. Vamos lá. Vamos voltar para a nossa fato gerador. Já vimos obrigação, vimos aqui as nossas questões. Capacidade, domicílio e sujeitos. Eu quero fazer algumas dessas, porque solidariedade e responsabilidade tributária vamos fazer juntos, que é depois aqui a responsabilidade tributária. Então, vamos lá. Não, não é essa não. A solidariedade e a responsabilidade vamos fazer depois, juntos. Porque a solidariedade a gente vai fazer agora capacidade, domicílio. Tá. Pessoal, me dão 5 minutos, porque a gente já deu o nosso tempo aqui, e a gente volta e a gente faz mais alguns exercícios e a gente termina essa parte, tá? Então, eu vou voltar aqui. Só para eu parar. Oi, peraí. Volta aí. Voltei. Aí tinha duas cores, sobrou 2 filhos únicos, né? A Fernanda que vai levar um presente para mim, Lorena. Aí eu falei assim, é o meu do professor. Tá fechado o microfone da Lorena. Tá. Eu tinha pensado em comprar um para mim, um organizador, é uma sacolinha de... não como se fosse, não é? A Lorena me segue no Instagram lá, deve ter visto lá. Eu também não vou vi, Fê. Faz dias que não abro esse Instagram. Mas eu não tenho colocado nada não, agora vai começar a chegar as coisas, né, que eu vou postar também da viagem. O que é a sacolinha do quê?
São organizadores para viagem? Ah, legal, legal. Uhum. Vamos lá. Viagem mais rápida. A gente viu o que é o sujeito ativo, nós vimos o que é o sujeito passivo, o que é o contribuinte e é o responsável. Nós vimos já a solidariedade, que é tratada dentro da responsabilidade, mas nós já vimos. Vimos a capacidade e o domicílio nós vamos resolver aqui nos exercícios. Vamos lá. Domicílio tributário, justamente essa que a gente ainda não viu. O domicílio tributário é a sede das pessoas jurídicas de direito público. Vamos ver que na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável, o domicílio, na forma da legislação... Qual artigo, professor, que você está lendo? 127. Tá. Deixa eu ver se eu já tirei essa foto aqui e mandei para vocês. Eu já mandei. Será que eu estou gravando aqui? Espera aí. Bom, estou gravando. Compartilhar. Vamos lá no 127 para nós resolvermos aí pelo menos 10 questões. 10 questões de direito tributário. Vamos lá. Domicílio, 127. O primeiro vai ser o da eleição. Vai ser domicílio tributário, aquilo que eu definir. Na falta de eleição. Então, a gente vai ler que o primeiro seria eleição. Vamos colocando aqui as situações. Agora, o inciso 1. Domicílio, eleição. Inciso 1. Inciso 1. O domicílio do inciso 1. Quanto às pessoas naturais, vai ser ou a residência, vai ser a residência dessa pessoa natural, habitual ou centro da atividade. Ele usa a palavra centro habitual de atividade. Dois. Pessoas jurídicas de direito privado e firmas individuais. Pessoas jurídicas de direito privado, mais firmas individuais. Sede, ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. Então, vai ser tanto da sede quanto do estabelecimento. É porque é na sede, ou porque pode ser que haja vários estabelecimentos, né? O estabelecimento, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, né? Mas aqui, tudo bem. Ou vai ser na sede, ou vai ser em um dos diversos estabelecimentos para aqueles fatos ou atos que ocorrerem relativamente àquele estabelecimento. É isso que ele está falando. 3. Pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público. Pessoa jurídica de direito público. Qualquer de suas repartições no território da entidade tributante. Qualquer das repartições no território da entidade tributante. Então vamos lá. Regra geral vai ser o da eleição.
Se não for o da eleição, vai ser o de residência ou o centro habitual para as pessoas naturais. E para as pessoas jurídicas de direito privado, será, e das firmas individuais, será a sede ou estabelecimento. Para as pessoas jurídicas de direito público, o domicílio será a repartição no território da entidade tributante. Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos, considerar-se-á como domicílio do contribuinte ou responsável o lugar de situação dos bens. Vamos colocar aqui mais uma hipótese, parágrafo 1º. Domicílio, ainda, situação dos bens. Situação dos bens. Situação dos bens. Ou de ocorrência dos atos ou fatos. Ou lugar, ocorrência, atos, fatos. A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou fiscalização do tributo. E aí você vai aplicar a regra do artigo anterior. Então, nós vamos colocar o seguinte: eleição, mas essa eleição, ela promove, ela ocasiona, ela impossibilita ou dificulta? Dificulta. A eleição, ela impossibilita ou ela dificulta? Ela impossibilita ou dificulta. O quê? A arrecadação, fiscalização. Arrecadação, fiscalização. Quando ocorre isso, o que a autoridade faz? A autoridade vai fazer, ela recusa, a autoridade recusa. Só isso. A autoridade recusa. Quando ela recusa, ela vai aplicar as regras do parágrafo 1º, nessa situação. Recusa, a autoridade recusa, então ela vai aplicar as regras do parágrafo 1º. Correto? Então eu vou tirar uma foto. E nós vamos fazendo aí os nossos esquemas. E agora nós não vamos mais ler o código, né? A gente simplesmente vai ler nossa folha. O domicílio vai ser o da eleição. Se não for eleito, se não houver um domicílio de eleição, caso não haja domicílio de eleição, vai ser a residência ou centro habitual da atividade, ou então a sede ou estabelecimento, ou então a repartição do território. O domicílio, na hipótese de não se aplicar nenhum destes incisos, situação dos bens ou lugar de ocorrência dos atos ou fatos. Se a eleição impossibilita, dificulta a arrecadação e fiscalização, a autoridade vai recusar o domicílio e vai aplicar o domicílio da situação dos bens ou do lugar de ocorrência dos atos ou fatos. Nos termos do direito tributário, acerca das regras relativas ao domicílio tributário, assinale a alternativa correta. O domicílio tributário é a sede das pessoas jurídicas de direito público? Pessoas de direito público é sede? Não. Repartições, qualquer repartição no território da entidade tributante. Quanto às pessoas jurídicas, qualquer de suas repartições no território tributante, nos termos do direito tributário. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada no domicílio lá no Código Civil, porque eu vou fazer um quadro aqui, porque essa questão foi tão interessante. Artigo 70. Da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Se ela tiver várias residências, considerar-se-á domicílio qualquer delas. Também é domicílio da pessoa natural o lugar onde é exercida a profissão. Bateu.
Eu estou lendo o Código Civil a partir do artigo 70. Residência habitual, domicílio da pessoa natural, onde ela for encontrada, pluralidade de domicílios. E nós temos aqui umas regrinhas das pessoas jurídicas, o seguinte: da União, o DF. Código Civil. União, o domicílio da União é o DF. Artigo 75. 75 do Código Civil. Estados e territórios, capitais. Estados, territórios, capitais. Município, lugar da administração municipal. Município, lugar, ADM, municipal. Demais pessoas jurídicas, respectivas diretorias, administrações ou onde elegerem domicílio especial. Demais pessoas jurídicas. Pessoas jurídicas. Diretorias, administrações ou domicílio especial. Domicílio especial. Domicílio especial. União é o DF, Estado, territórios, capital, municípios, lugar da administração municipal, pessoa jurídica, lugar da diretoria das administrações, onde elegerem domicílio especial. Se a pessoa jurídica tem diversos estabelecimentos, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. A mesma coisa aqui. Agora, o necessário é o incapaz, e o do incapaz é o do representante legal, ou assistente. Do servidor público, o lugar em que exerce permanentemente as funções. O militar, ele pode ser onde servir, mas se ele for da aeronáutica ou da marinha, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. Então, o militar é onde exercer, mas é marítimo, da marinha ou aeronáutica, a sede do comando, a que está subordinado. Marítimo, na matrícula do navio e preso, onde cumpre sentença. Tranquilo. Esse aqui é tranquilo. Voltamos agora para o nosso. Domicílio tributário é a sede das pessoas jurídicas de direito público. Domicílio tributário é a pessoa jurídica de direito público. Não. Errado. Domicílio tributário é o local habitual das transações comerciais das sociedades empresárias? Pode ser. Ou pode ser a letra B. O domicílio tributário caracteriza-se como elemento essencial para o surgimento da obrigação tributária? Vamos lá, assinar a correta. O CTN prescreve a regra de eleição do domicílio fiscal pelo contribuinte. Contudo, a autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando a escolha deste dificultar a arrecadação. Isso, pode. É a letra D, que está bem bacana. O domicílio tributário reputa-se fixado no DF, nas capitais, quanto às pessoas naturais? Falso. O domicílio tributário, portanto, não é elemento essencial para o surgimento da obrigação tributária. O domicílio tributário é o local habitual das transações comerciais das sociedades empresárias? As sociedades empresárias, elas são pessoas jurídicas de direito privado, sim. Pode ser a sede ou o estabelecimento, o local habitual das transações. Não, é a sede ou estabelecimento. Sede ou estabelecimento. Vamos lá. O principal, no que tange ao direito, é correto afirmar que a obrigação tributária, ela nasce com a ocorrência do fato gerador, a obrigação principal, descrita abstratamente na norma, hipótese tida como suficiente e necessária para o respectivo? Bem, está mais ou menos. Terá natureza acessória quando a obrigação de dar. É falso, porque eu falei que é de fazer. Tem por sujeito passivo principal o contribuinte e por sujeito passivo acessório o responsável? Não. O sujeito passivo é sempre ou o contribuinte, que tem uma relação com o fato gerador, e essa relação é pessoal e direta, ou o responsável, que é aquele que, sem ter uma relação pessoal e direta, sem ser contribuinte, a lei o designa como responsável.
Vamos lá. Então, no que tange a obrigação tributária principal, está na letra A mais correta. Terá por sujeito ativo a União, os Estados, município, DF, ou os territórios, a depender da competência tributária especial. Isso, o sujeito ativo é aquela pessoa exatamente que tem de direito público titular da competência para exigir o cumprimento. Vamos ver se é esse. Quem tem a competência. Principal nasce concorrência do fato gerador, eu ficaria entre a letra, no que tange ao direito tributário, é correto afirmar que a obrigação tributária principal nasce com a ocorrência do fato gerador previsto na norma. É a letra A. Porque aqui, vocês vão entender por quê. Eu fiquei em dúvida. Porque tem, por exemplo, o INSS. Vocês se lembram quando o INSS fazia a cobrança das contribuições sociais? É um exemplo. Então, o sujeito ativo ele não é sempre a União, os Estados, os municípios. Eles podem ser. Vamos ver, no comentário alguém vai falar alguma coisa sobre isso. Vou fazer uma pequena correção. A alternativa está incorreta, pois os territórios não são entes políticos. Ah, tá. Isso, letra A. A principal nasce, está certo a letra A, as outras todas eu já comentei, só a letra E. Terá por sujeito ativo a União, os Estados, municípios e DF. Os entes políticos são sujeitos passivos. Não, os entes políticos... Não, essa letra está errada. Tá vendo? Ó, tem que tomar cuidado, que essa pessoa escreveu aqui está errado. Os entes políticos são sujeitos passivos, já que quem pratica o fato gerador é que é o sujeito ativo. Falso, isso está errado. E todo mundo foi lá e gostou. Ó, 20 pessoas concordaram. Então, tomar muito cuidado com o que a gente lê aqui nessas respostas. Na verdade, é a questão do território. Pessoal, cuidado. O sujeito da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, que tem a competência. Logo, os entes políticos são sujeitos ativos da obrigação tributária. O erro dessa alternativa está no fato de os territórios não serem sujeitos ativos. Como os territórios não são entes políticos, não tendo status de membros da federação, os impostos estaduais que lhe caberiam fazem parte da competência da União. Nós vimos isso lá na Constituição. Assim como os impostos municipais, caso o território não seja dividido em município. É isso aí. Capacidade tributária. A capacidade tributária é a aptidão para integrar a relação jurídica tributária no polo ativo, exigindo o tributo. Né? A capacidade tributária. Esse conceito é bem interessante que ela escreveu aqui, é isso mesmo. Ou no polo passivo, cumprindo a obrigação. Pelo pagamento do tributo ou pela realização da prestação que constitua objeto. Isso, capacidade tributária, tem a ver com aptidão para integrar a relação jurídica tributária, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. Assim, o que detém a competência pode coincidir ou não com o que tem capacidade. Era isso que eu estava falando do INSS. Essa pessoa escreveu certo. É isso aqui. Então, por exemplo, quem é o sujeito ativo? O sujeito ativo é quem tem a competência para exigir o cumprimento, correto? Agora, isso é diferente de dizer que tem capacidade tributária. Capacidade tributária é a aptidão para integrar a relação jurídica. Ativa, no sentido de lançar e receber, ou no polo passivo. Eu vou tirar uma foto e vou só falar sobre isso, que isso aqui é bem importante, inclusive. Vou fazer um esquema sobre isso. Então, nós vimos aqui o que é competência. Eu vou fazer só um quadro comparativo. Vamos só, a gente já está terminando, tá? A competência, vamos lá. Quem é competente? O que é competência tributária? Competência tributária. A gente sabe. O sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica do jeito da competência para exigir o cumprimento. É quem tem competência
para exigir competência tributária. Ele tem a ver com sujeito ativo. Sujeito ativo tem a competência para exigir cumprimento. Competência para cumprimento. É diferente de capacidade tributária. A capacidade tributária é uma aptidão para participar da relação jurídica tributária. Aptidão para participar da relação jurídica tributária. Aptidão para participar da relação jurídica tributária. Competência tributária. Sujeito ativo, competência para cumprimento. Competência para exigir o cumprimento do tributo. Competência para exigir o cumprimento. Para exigir o cumprimento. Competência para exigir o cumprimento. Para exigir cumprimento. E aí quem são? É a União, estados, DF, municípios. Territórios. Não. Territórios, não. E a capacidade tributária é a aptidão para participar da relação jurídica tributária. Ela vai ser a capacidade ativa. Ela vai ter a capacidade ativa. Capacidade ativa. Aí ele vai isso. Capacidade ativa. O sujeito ativo. Quem tem competência tributária é o sujeito ativo. Mas capacidade ativa, ela está relacionada com lançar o tributo e receber o tributo. Lançar e receber. Lançar e receber. E no polo passivo, cumprir a obrigação. Capacidade passiva. Ou ele vai pagar, cumprir a obrigação, né? Cumprir obrigação. Como? Pagando, fazendo, correto? Pagando o quê? Tributo, penalidade. Ótimo. A capacidade, ela tem a ver com isso, com lançar e receber. Eles sempre gostam. Lançar e receber. Assim, o ente que detém a competência tributária é o sujeito ativo. Pode coincidir ou não com o que tem capacidade. É possível com o tributo de competência da União ou do Estado, que são os sujeitos ativos, os que detêm a competência tributária. Isso aqui é fácil de visualizar. Não sejam os entes que promovam o lançamento e receber. Seja arrecadando, pode ser, está falando, o que detém a competência pode coincidir ou não com o que tem capacidade. É possível que um tributo de competência da União e do Estado, qualquer deles são sujeitos ativos da obrigação tributária, seja arrecadado, fiscalizado, administrado e cobrado por pessoa jurídica de direito público. Pode ser, por exemplo, pessoa jurídica. Vamos dar um exemplo. Pessoa jurídica de direito público. Exemplo. Pessoa jurídica de direito público. Tal fenômeno nem nada. Isso aí fala que essa pessoa jurídica de direito público ou de direito privado ou inclusive pessoa natural. E aí eles teriam capacidade tributária, capacidade de lançar e receber, a capacidade de arrecadar, fiscalizar e administrar. Vamos colocar aqui arrecadar, fiscalizar
Administrar. Arrecadar, fiscalizar e administrar. Vamos dar um exemplo, né? É isso aqui, ó. Por exemplo, vocês se lembram daquelas... É possível também que a lei, além de delegar as atividades, ainda permite que aquele sobre o qual deverá requerer a capacidade ativa aproprie-se do valor. É o seguinte, o INSS, há um tempo atrás, ele fazia o lançamento e recebia. Ele era o melhor exemplo de quem tinha capacidade ativa. Quem tem capacidade ativa? O INSS. O INSS. Ele tem capacidade ativa. Por quê? Porque ele vai fazer o lançamento, ele vai receber, ele arrecadava, fiscalizava, administrava. Correto? Ele tinha capacidade ativa. Mas ele não tinha competência tributária, ele nem era sujeito ativo. Porque ter competência tributária, ser sujeito ativo, significa competência para exigir o cumprimento. São União, Estado, DF e municípios, que difere da capacidade tributária, que pode ser capacidade ativa ou capacidade passiva. Correto? Que é a aptidão para participar da relação jurídica tributária. Então, quando eu falo que ele tem a competência para exigir, é a competência tributária. Competência para ser o sujeito ativo. O sujeito ativo é quem exige, cuja definição de competência está na Constituição, é o sujeito ativo. O que difere da capacidade tributária, que pode ser atribuída, por exemplo, a essas pessoas, União, Estado, DF, municípios, mas também a pessoas jurídicas de direito público. Por exemplo, como o INSS não é uma delas, né? Mas essas que administravam as contribuições, por exemplo, do Sistema S. Eu vou colocar aqui, eu vou tirar esse exemplo aqui, pessoas jurídicas de direito público, porque pode ser só isso. Vamos deixar desse jeito. Com isso a gente consegue resolver muitas questões. Pronto, era isso que a gente precisava saber nessa questão. Isso é importante. Vamos fazer algumas outras questões, mais umas poucas. A sujeição passiva das pessoas restringe-se ao critério de idade? Isso é falso, que independe. As sociedades comerciais regulares, quanto à forma de não se sujeitam à incidência tributária? Isso é falso, porque nós vimos que a sujeição passiva independe dela estar constituída ou não. Pode figurar no polo passivo a União, os estados, os municípios do DF, caso instituam impostos para exercício regular de polícia? Não, se eles estão instituindo impostos, eles não são sujeitos passivos, eles são sujeitos ativos. A capacidade ativa de arrecadação e fiscalização pode ser transferida a título precário a outra pessoa jurídica de direito público? Pode. A responsabilidade solidária atribuída a particular para arrecadar tributo é delegação? Falso. Que bom que a gente resolveu essa que a gente acabou de aprender. Tranquilos? Vamos fazer mais umas duas. Caso o contribuinte não faça a escolha do domicílio tributário na fazenda, será considerado como sua localidade de acordo com o CTN. Contribuinte, ele está falando de pessoa natural, né? Distrito Federal, município de nascimento, localidade, domicílio dos cotistas, repartição mantida no território do sujeito ativo, repartição, qualquer uma de suas repartições. Eu ficaria aqui, nessa letra E, repartição mantida, vocês se lembram disso? Na repartição mantida, domicílio, quantas pessoas jurídicas de direito público, as repartições, qualquer das repartições. Eu escrevi lá, qualquer das repartições. Eu vou tirar uma foto aqui desse quadro para vocês terem isso aqui. Isso aqui é bem simples. Então, quem tem capacidade é a aptidão para estar no polo, para fiscalizar e a capacidade ativa lançar e receber, arrecadar, fiscalizar e administrar. Vamos já terminando aqui nossa aulinha. Vamos lá. Já estamos quase. Vamos mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, porque eu me atrasei um pouco, depois eu fui tomar um café também, tomei muito café. 5. O CTN apresenta conceito de sujeito ativo, sujeito passivo, solidariedade. Vamos lá. Sujeito ativo é aquele que planeja e executa o fato gerador? Não faz o menor sentido. Sujeito solidário é aquele que, em razão de dever legal ou moral, deve responder moral? Não fala nada disso. O sujeito passivo é aquele que permite a ocorrência
do fato gerador permite, eu vou permitir a ocorrência do fato gerador em conjunto com o sujeito ativo? Não. Pessoas solidariamente obrigadas são aquelas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador ou aquelas designadas em lei. Ó, letra da lei as questões, letra da lei as questões. Mas fica difícil se a gente não está fazendo o esquema, se a gente não está ali estudando. Muito difícil. O que é incorreto? A entrega da declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário? Constitui o crédito? Não, o crédito vai ser constituído com o lançamento. Essa ata é um pouco, vamos ver. Os sujeitos passivos da obrigação tributária e de deveres relativos a tributos devem manter seus livros durante o prazo de 3 anos. Os tabeliães e escrivães, mediante uma ação, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações que dispõem em relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros. Para o CTN, constitui dívida ativa tributária proveniente de crédito dessa natureza regularmente inscrita na repartição administrativa competente depois de esgotado o prazo. Incorreta. Eu acho que eu vou ficar aqui. Não sei, eu fiquei em dúvida. Eu vou ficar com essa A aqui. Não sei, a resposta B. Os sujeitos passivos, essa está difícil, essa pergunta aqui, mas não tem nada a ver com o que a gente está estudando também. Qual que é a letra A? A entrega de declaração é uma súmula. Quando entra a súmula, aí a gente já fica, se a gente está estudando só lei, é chato. Mas tem a súmula. A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito dispensado a providência. Sim. 195, a gente ainda não chegou lá. Para efeito da legislação tributária, não tem aplicação de disposições excludentes limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, ou seja, os livros obrigatórios de escrituração eles devem ser conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários. Não são 3 anos. Mediante intimação é o 197, é o finalzinho da fiscalização. A gente não chegou lá ainda. Por isso que a gente tem que fazer sempre o estudo. Constitui dívida ativa tributária proveniente de crédito dessa natureza, regularmente 201 está certo. Então, tudo bem. Vamos só terminar mais um para a gente fechar com chave de ouro, né? Para a gente não falar que a gente saiu fugido aqui do que é concurso. Relativamente ao domicílio tributário do sujeito passivo, CTN estabelece que o domicílio da pessoa jurídica de direito privado em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, é o lugar de estabelecimento seu, desde que outro não seja por ela eleito. Sim, isso está certo. Permite que o contribuinte escolha livremente, vedada essa possibilidade ao responsável? Não, ele está falando que na falta pelo contribuinte ou responsável, no caput do 127. O sujeito passivo pode escolher, sim. Estabelece que é aquele previsto na lei que instituir cada tributo? Não, na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável, na forma da legislação aplicada, vai ser considerado a pessoa natural, a residência, ou o centro habitual, as pessoas jurídicas de direito privado e firmas, lugar da sede ou estabelecimento, pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições. Não é a letra C, não. Na falta de eleição, o domicílio tributário das pessoas será o local de residência do parente mais próximo? Quem dera, hein? Deixa eu pensar. Não, mas não é. Estabelece que o domicílio da pessoa natural é sua residência habitual? Sim, ficando faculdade a autoridade administrativa elegê-lo apenas no caso em que a residência habitual for incerta ou desconhecida? Não, regra geral é a residência habitual. Se for incerta ou desconhecida, centro habitual, domicílio. Vamos lá, a letra A. Não faz sentido. A gente lê essa outra. Então, tá. Terminamos. Só mais uma do sujeito passivo, que a gente não fez. Ó, sujeito passivo da relação tributária pode ser definido por lei? O sujeito passivo da relação tributária, ele é definido por lei. Pode ser definido por lei ou estabelecido por meio de contrato válido? Não. Porque o contrato ele não pode ser oposto para definir sujeito passivo. Somente pessoas maiores e capazes? Não. Errado, porque já a gente sabe que a capacidade civil não tem a ver com a capacidade tributária. O responsável tributário é aquele que realiza o fato gerador e por isso não, o responsável tributário é aquele a quem a lei atribui a responsabilidade. Ele
É isso. Ele não é contribuinte, ele não tem relação pessoal e direta com o fato, né? O fato gerador. O adquirente de imóvel não será responsável pelos tributos relativos ao mesmo se houver certidão que prove a sua quitação. Eu acho que essa D aqui mesmo. O adquirente não será responsável pelos tributos se houver certidão que prove a quitação. Tranquilo, fácil. Pessoal, terminamos por hoje. E aí a gente continua a nossa aula. A gente vai continuar. Agora, o nosso próximo ponto é falar sobre responsabilidade tributária, que é super fácil também. Mas a gente tem que fazer uns esquemas. Crédito tributário. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar nossa aula na segunda-feira, às 14 horas. O que vocês acham? Vamos? A gente faz na quarta, na segunda, na terça, na quarta e na quinta. A gente vê aí até onde consegue vencer e aí a gente vai fazendo o estudo de direito tributário, tranquilo. Sem maiores traumas. Tá bom? Então tá. Obrigado. Bom final de semana para vocês. Obrigada, tá? gente. Bom fim de Tchau. semana. Tchau. Vou sair aqui.